Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma transformação dessas garrafas térmicas aqui de isopor em itens de decoração com cara de loja. Eu encontrei essas garrafas no lixo do meu condomínio e olha só no que elas se transformaram. E para fazer a transformação, eu usei 3 técnicas: o efeito madeira, efeito metal e efeito cerâmica. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavínia, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. E como a ideia é emendar as garrafas para elas ficarem uma só, eu vou abrir um pouquinho aqui para que essa parte aqui consiga encaixar aqui. Ó, ficou assim. Vamos ver se vai encaixar. Encaixou. E vou colar com cola para isopor. Agora eu vou reforçar aqui com uma fita. Agora eu vou abrir um dos lados. Vou abrir esse aqui. Agora eu vou rasgar o papel craft em tiras dessa largura aqui mais ou menos. Aqui eu tenho uma mistura de cola PVA, eu estou usando a cola cascorês, e a mesma quantidade eu diluí em água. Agora eu vou colar as tiras aqui. Vou começar pela parte de baixo. Então aí é só passar a cola na superfície que vai ser colada, colocar a tirinha de papel craft, vou deixar uma sobra aqui para virar e passa a cola por cima. Agora que a peça já está totalmente seca, eu vou fazer a pintura. E eu vou fazer uma técnica que a gente usa uma vela, pode ser uma vela de parafina dessas comuns, e eu vou esfregar a vela aqui em algumas partes para depois eu fazer um efeito desgastado. Isso vai fazer com que depois, quando eu passe a tinta não vai aderir no papel. Então, quando eu lixar, ela vai sair mais fácil. Então, não vou passar em tudo, né? Eu vou passar em algumas partes. Esquecido de acender a luz, gente. Então agora ficou melhor, né? Já terminei, então já passei aqui em algumas partes. E agora, como eu quero fazer uma pintura listrada, vou fazer listras na horizontal, eu vou usar essa fita aqui para marcar essas listras. Claro que o ideal seria uma fita clara ou uma fita azul para ficar bem diferente. Talvez no vídeo vocês não vão conseguir ver direito, mas eu consigo ver aqui onde que vai ficar marcado. Tem 4 centímetros mais ou menos, é um pouquinho menos de 4. Eu vou colocar 4 para arredondar. Ó, e ficou assim. Agora eu vou pintar
essas listras de duas cores, com branco e com azul. Primeiro eu vou pintar com azul nessas partes que estão sem a fita. E depois eu vou tirar a fita e pintar de branco nas partes onde estão a fita. Aí esse azul aqui que eu vou usar é o cinza lunar. Ele é um cinza azulado. Ele é bem bonito essa cor. E eu vou pintar com pinceladas irregulares, tá? Eu não vou encostar bem em cima da fita. Eu quero que essa parte que eu fiz o efeito de madeira apareça entre as listras. Então eu não vou encostar bem na fita. Olha, prontinho. Agora eu vou aguardar a secagem, que é bem rapidinho. Uns 10, 15 minutinhos já deve estar seco. E aí eu vou tirar as fitas e fazer as listras brancas. E olha como é que tá, gente. Eu ia colocar um acabamento embaixo e em cima, mas eu acho que eu vou deixar assim, porque essa peça, ela vai ser um coringa na minha decoração. Já tive várias ideias que eu posso usar para transformar essa peça, não deixar ela só como uma utilidade. Então eu vou poder usar ela como vaso, como abajur, como cachepô, e eu vou mostrar para vocês depois no final. Mas por enquanto eu deixei ela assim. E olha, ela tá pesada. Eu coloquei pedras aqui dentro. Ó, tá dando pra ver? Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Aquelas pedras que a gente coloca em vaso. Ó. E aí eu vou impermeabilizar com uma resina acrílica ou com verniz acrílico. Se for usar na área externa, é melhor usar a resina acrílica, que ela é mais resistente. Como eu acho que vou usar só na área interna, eu vou passar o verniz acrílico. Agora eu vou fazer uma customização só com as tampas das garrafas de isopor. Então eu vou emendar duas tampas dessa maneira e a outra eu vou usar sozinha. Vou fazer vou compor aqui com papelão para fazer alguns detalhes. A ideia é fazer dois vasos. Um vaso, assim, um cachepô, que vai ficar mais ou menos nesse formato, e o outro que vai ficar nesse formato aqui. E os dois eu vou usar a pasta cerâmica Criar, que tem receita aqui no canal. Vou deixar aqui na tela para vocês verem a fotinho da capa. E vou deixar nos comentários também. No primeiro comentário fixado ali eu deixo o vídeo com a receita da cerâmica em pasta Criar. Não é a biomassa, tá, gente? Essa é a cerâmica em pasta Criar, que é uma receita diferente. Então aqui eu vou emendar com a cola quente mesmo. Esse eu tenho que abrir aqui. E essa aqui, eu vou colocar uma bordinha aqui. Esse papelão aqui, deixa eu ver se a tira tem 3,5 centímetros. Eu vou colar aqui. Eu já tinha essas sobras aqui, então eu vou emendar. Colar também com a cola quente. E vou revestir tudo com a cerâmica em pasta Criar.
Ó, eu coloquei aqui em cima dessa tampa e aí vou deixar secando assim, porque ele vai ficar com o fundo bem retinho, para depois ele ficar com estabilidade. Eu vou tirar daqui agora e vou levar para ali para minha área para secar. Vou deixar secar até amanhã. E vou fazer o mesmo revestimento no outro. E essas peças que eu revesti com a cerâmica em pasta Criar, eu deixei secando desde ontem. Então elas já estão praticamente secas. E agora eu vou pintar. O ideal é que elas ficassem secando por mais um dia, tá? Mas eu vou arriscar e vou pintar. Vocês deixem por 48 horas que vai ficar melhor. Ela fica bem dura mesmo. Vou pintar com essa tinta aqui, PVA, cinza lunar e com o betume, com aquabetume. Agora que já secou a tinta PVA, eu vou diluir o aquabetume aqui nessa tampa com água e deixar ele bem aguadinho. Vou aplicar em toda a peça para entrar principalmente nesses veinhos aqui que ficaram mais fundos, para deixar mais escuro nessas partes. E agora nessa parte aqui que eu pintei com o cinza lunar, eu vou passar o verniz vitral azul turquesa, para dar o efeito de cerâmica esmaltada. E com essa parte aqui da garrafa, sem a tampa, eu quero fazer uma jarra vintage. Então eu cortei aqui já num papelão, esse formato aqui. E eu não sei nem como que eu cheguei nesse formato, gente. Eu fui colocando aqui, fui tentando acertar de um jeito que ficasse parecido com o bico de uma jarra. Tá? Então, aí para vocês, quem quiser reproduzir, eu vou deixar o molde, tá? Vou deixar aqui na tela, vocês façam um print. Ó, o que que eu fiz para caber no... Porque ele não cabe assim inteiro na folha. Então, eu dobrei e fiz o molde assim. Então, vocês sabem que vocês vão ter que imprimir 2 vezes o molde, né? Para deixar ele aberto. Ou dobrem o papelão e cortem
assim, já os dois juntos, né? Aí é só abrir e depois vai ficar assim. Até porque a gente tem que marcar igual o meio aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, dobrar aqui. E aí, depois é só colocar aqui que vai dar certinho o tamanho de uma garrafa. E para fazer a alça dessa jarra, eu vou usar esse cano aqui, esse caninho aqui, que é um caninho para construção. Eles usam para fazer o nível, né? Então eu vou colocar um arame para ele ficar mais firme. Eu peguei um arame, eu não sei que bitola é esse arame, mas é um arame maleável. Também comprei em loja de material de construção. Dobrei ao meio, dei uma enrolada para ele ficar mais rígido e agora eu vou enfiar ele aqui dentro. Aí ele vai ficar com as pontinhas para fora e vai servir para eu espetar aqui no isopor para ele ficar mais resistente, né? Depois a gente consegue pegar a alça direitinho. E aí é só modelar. E olha, gente, como que ficou. Olha como fica firme. Isso que eu coloquei já umas pedrinhas ali dentro, porque ela fica muito leve. Então, como a alça aqui ficou mais pesada, ela fica tombando. Então, vocês sempre vão ter que colocar algum peso aqui. Podem colocar até gesso, se vocês quiserem. Prepare um pouquinho de gesso e coloquem lá no fundo, que já vai criar um peso e fica fixo. E com a massa DAS, eu agora vou fazer alguns detalhes. Vou fazer uns rolinhos para colocar um acabamento aqui e vou preencher essa diferença que ficou aqui. Olha, ficou assim depois de revestir com a massinha. Então, revesti em todos os lugares onde tinha desnível e aonde onde eu queria fazer um acabamento. Agora eu vou deixar secar para começar a pintura. E agora que já secou a massinha aqui cerâmica, eu vou pintar com uma tinta preta. Eu vou usar a batida de pedra. Ela serve como um primer e também já vai dar a cobertura escura que eu preciso para fazer o efeito metálico depois. Agora que a batida de pedra já secou, eu vou pintar com a tinta PVA cinza lunar. Vou pintar com pinceladas bem irregulares e não vou cobrir toda a peça. Ao de pintar em toda a peça, ó, eu vou pincelar e deixar o fundo um pouco aparecendo.
E agora o efeito de enferrujado eu vou fazer com essa aquarela, com esse tom aqui de cobre. E olha essa ideia aqui, gente. Eu só coloquei essa lâmpada, ó. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada para camping. Ela tem 3 tipos de luminosidade. Onde que tá o botãozinho aqui, ó. Aqui é mais fraquinha. Mais forte. Médio. E eu coloquei a cúpula, só encostei aqui, porque essa cúpula aqui é de um outro abajur. Então, eu coloquei aqui só para ver como que ficaria como abajur e eu adorei. Olha que legal. E olha, gente, com o que combinou também aqui essa decoração, que eu pintei com as mesmas cores. O carrinho, caminhãozinho de fazenda. Olha só, que coisa mais linda. Acho que fica melhor até colocar ele aqui. E a outra opção é usar como um vaso de flores também. Vou colocar aqui, vou tirar aqui. Ó, vou desligar a lâmpada. Essa lâmpada eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui para vocês. É bem baratinha, acho que foi menos de 20 reais. Aqui essa cúpula, ó, eu só encostei ela aqui, tá? Eu não coloquei, essa cúpula é de um outro abajur, só para eu ver como que ficaria, porque se eu for usar como abajur, eu vou comprar uma cúpula aí para colocar aqui. E olha como fica bonito também. Assim. Ai, eu adorei esse efeito aqui. Deixa eu acender a luz pra gente ver melhor. Olha como ficou linda essa jarra. Aqui, ó, o efeito madeira e aqui o efeito de metal. E agora eu quero saber qual a técnica vocês mais gostaram, o efeito madeira, efeito metal ou o efeito cerâmica? Me deixem aqui nos comentários e não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Um beijo e até o próximo projeto!